Que felicidade encontrar você aqui hoje. Que hoje é um dia de correria. No meio de tanta correria, tantas coisas muito importantes que você tinha para fazer hoje, você escolheu a melhor parte, que é estar na presença de Deus, aprendendo mais da sua palavra. Aleluia! Quem está com a revista, abra comigo na lição 12. Acho difícil eu falar algo que você já não saiba dessa lição. Mas sempre é importante para nós relembrarmos o sacrifício de Jesus. Morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Nós estamos já finalizando o estudo dessa revista Excelência do Ministério de Cristo. E esse é, vamos dizer, o principal assunto, o principal objetivo de toda a história do ministério de Jesus aqui na Terra. Aqui tem um texto bíblico. Vamos ler juntos o texto bíblico? Quem está com a lição aí, a revista pode abrir. Quem está com a Bíblia pode abrir em João 19, Marcos e Atos. Vamos ler todos juntos, tudo? No 3, 2, 3. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Dá para diminuir essa luz aqui? Está refletindo no óculos, eu não estou conseguindo enxergar. Por isso que eu estava com um pouco de dificuldade. Amém. No texto áureo, que fica em 1 Pedro 2, 24, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Os objetivos dessa lição... Gente, tem um tempinho que eu não dou aula na lição, da EBD, desde o templo antigo. Eu estou um pouco perdida aqui nessa igreja grande. Entender, como eu tinha falado no início, que todo o clímax dessa revista e da importância do projeto de Jesus vir à Terra foi para cumprir o plano da salvação, que é morte, ressurreição e ascensão. Um não teria validade sem o outro. Não importaria ele sofrer tudo o que ele sofreu se ao terceiro dia ele não tivesse ressuscitado. E também, ao mesmo tempo, não importaria ele ressuscitar e ficar aqui para sempre no meio de nós, porque nós sabemos que essa vida aqui é passageira. A mensagem da cruz não é sobre uma eternidade aqui nessa terra. Justamente é o contrário do que o povo judeu pensava, que ele viria para tomar os governos de Roma, libertar Israel e reinar nessa terra. Então, o plano perfeito da salvação
precisava de morte, ressurreição e ascensão, para mostrar ainda mais que essa terra é passageira. Apesar de tudo maravilhosamente que ele fez aqui, não é o fim. Então, entender que a morte de Cristo é o único meio para o perdão dos pecados e libertação dos grilhões da morte. Esse é um dos objetivos. Conscientizar de que a morte de Jesus teria sido em vão se ele não ressuscitasse, como havia prometido. E conhecer a morte e a ressurreição de Cristo juntas como o ponto mais elevado da narrativa bíblica e o ápice da fé cristã. A gente tem visto, né, a apostasia, como se tem falado. Muitos estão se desviando da verdade da palavra, apesar de, através de Cristo, nós conseguirmos muitas coisas, sejam elas materiais e financeiras, físicas e emocionais, como paz. A principal importância, o ponto mais elevado para uma vida cristã é reconhecer o sacrifício de Cristo. Então, até às vezes na Santa Ceia, muitas vezes a gente vem como algo mecânico, sabe? Um mecanismo de estar em comunhão para poder participar das coisas. Mas a Bíblia nos reflete sempre estarmos relembrando a crucificação. É um assunto muito conhecido, já tem filme, Hollywood fez sucesso, mas para nós nunca é demais relembrar, porque essa é a informação primordial do que a gente serve, do cristianismo. Não é as bênçãos que a gente consegue, não é a saúde que a gente consegue, a viver bem, mas sim o sacrifício de Jesus. Essa é a importância do que nós seguimos no cristianismo. Vamos lá. Uma indicação que eu tenho para essa lição é um livro que eu li já tem uns 5 anos. Esse livro é da Central Gospel. É um livro bem pequenininho e bem fininho. Ele é bem baratinho. Na época, eu acho que ele era uns R$25. Agora deve estar uns 30. Ele é a crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Gente, é muito interessante. Quem gosta de filme de investigação? Investigação criminal. De forense. Exatamente assim. Apesar dele ser muito verídico, ele é muito emocionante. Em algumas páginas eu chorei. Porque a gente já está cansado de saber de cós salteado sobre a crucificação, tudo que aconteceu com Jesus. Mas quando a gente vê um médico falando na linguagem de hoje, os fatos que aconteceram, as dores, as reações que o corpo dele sentiu, é muito emocionante e é muito interessante. Morrer e ressuscitar é, sem sombra de dúvida, o ápice da narrativa bíblica da fé cristã. Foi o que a gente falou. Então, o contexto dessa lição é isso. Já estou, pode passar. Eu ainda não estou acostumada com esse negócio. Aqui, o açoitamento da morte de Cristo. Esse método brutal, a gente sabe que a punição da morte de cruz era o método mais brutal que tinha para a época, mais humilhante também, né? Veio de Roma, tanto dos romanos, mas afetava os judeus também que estavam ali. Era um método de punição que era dividido em 3 etapas. O açoitamento, que nós vamos ver, a caminhada até o Calvário e a crucificação. No açoitamento, muitos também já ouviram falar. Se cumpriu, nessa parte do açoitamento, se cumpriu a profecia que estava lá em Isaías 53:3, sobre homens de dores. A gente vai ver no decorrer da lição muitas referências bíblicas do Antigo Testamento, porque a cada passo que dava nessa parte do plano do sacrifício de Cristo, a cada coisa que acontecia, por mais simples que parecesse, e por mais comum que fosse para aquele sacrifício da época, era o cumprimento de uma profecia de centenas de anos atrás da palavra de Deus. Então, essa parte do açoitamento também era
como a maioria já deve saber, era como se fosse um chicote, que tinha, em média, 8 tiras de couro, para não arrebentar, e na ponta dessas tiras haviam pedaços de ossos de carneiro, que eram os mais fortes, assim, por eles, e também pedaços de esferas de metal. Tinha até uma foto que eu queria colocar aqui, mas, às vezes, pessoas sensíveis não conseguem ver, né? Que era uma foto de uma pessoa amarrada. Era um desenho, né? Na verdade, uma ilustração realista. Uma pessoa amarrada de costas e a parte de trás deslacerada. Sabe? Porque quando a gente pensa nessas pontinhas, a gente vai pensando em arranhão e cortes assim, finos, né? Só que você imagina isso centenas de vezes. Eles revezavam para bater. Cansei, bate um pouquinho. Então, o corte no mesmo lugar, ele ia deslacerando a pele, a carne, que alguns prisioneiros ficavam com as costelas à mostra e pedaços dos órgãos também. Então, essa fazia parte do chamado flagelação ou açoitamento. Essa era a parte do açoitamento, que se cumpria o homem de dores. Era uma tortura mesmo, até que chegasse lá, né? Então, a gente vê aqui algumas reações, né? Algumas consequências, vamos dizer assim, dessa flagelação, que eram tremores e desmaios, isso básico, né? Porque fez um pouquinho de sol, aqui a gente já está desmaiando, imagine uma flagelação dessa. Tremores e desmaio, perna bamba, hemorragia, muito sangue, danos no fígado, baço e o acúmulo de sangue e líquido nos pulmões. Eram uma das consequências desses açoitamentos. Então, era já também, eu vou falar mais lá na frente, na parte da crucificação. Esse processo já era feito mesmo para que eles não aguentassem muito na cruz. Até era uma manipulação dos soldados, porque quando chegasse lá no Calvário, os soldados precisariam ficar lá até eles morrerem. Então, essa flagelação e essa tortura já era, além da vergonha, né, do desprezo, já era parte do ritual da morte, para quando chegasse na cruz, aquele momento já não durasse tanto e não ficasse tão cansativo o espetáculo para quem estivesse assistindo, né? Na lição aqui, quem está com a revista, agora aqui na caminhada até o Calvário, tem um textozinho aí no cantinho que fala sobre esse rapaz, que eu não vou citar o nome, informa que tanto entre os judeus quanto entre os romanos, as penas capitais só podiam ser executadas fora da cidade, mas normalmente próximo de uma estrada movimentada, para que o castigo servisse de lição aos demais. Vamos lá, caminhada ao Calvário. Essa caminhada, ela tinha em torno de uns 8 quilômetros no total. E a cruz pesava no total de 80 a 90 quilos. O pessoal que malha tá fitness, né? Tá tranquilo. Alguns historiadores, não é comprovado, fala que algumas das crucificações pode ser que o crucificado só carregasse a parte de cima e a parte do meio já ficasse lá, para poder evitar desgastes. Mas isso sempre são suposições da história, porque na Bíblia não relata sobre isso. Então, você imagina, essa caminhada também era feita para a vergonha, porque o principal fundamento da crucificação, da morte em crucificação, não era só a pena da morte, era a humilhação. Então, quanto mais humilhado a pessoa fosse, quanto mais xingado, cuspido, quanto mais vergonha, chacota fizesse,
quer dizer que estava sendo de bom proveito, né? Aqui, quem está com a revista, pode acompanhar comigo? Fala aqui no meio do primeiro parágrafo, o centurião encarregado do suplício ia à frente, a cavalo, abrindo passagem com a lança. Ele era seguido por um mensageiro que proclamava o motivo da condenação. Então, esse trajeto era feito por algumas pessoas e, em volta, toda a multidão que acompanhava, xingando, cuspindo, gritando, tacando coisas e também participando dessa parte da caminhada até a crucificação, que era a parte final. A crucificação. Por isso que eu falo, eu até procurei esse meu livro da crucificação por um cirurgião, porque lá tem detalhes bem específicos. Mas eu não achei, já emprestei para tantas pessoas e eu não me lembro a última pessoa que eu emprestei. Eu acho que todos os cristãos deveriam ler. É uma propaganda, assim, gratuita, porque nós sentimos o peso do sacrifício. E cada pedaço que a gente vai estudando sobre a crucificação, a gente vai entendendo mais o tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Porque só Ele vir para a humanidade já não era necessário, Ele era Deus e já era humilhação para Ele fazer isso. E passar por todas essas questões me faz muitas vezes refletir de coisas que eu não quero passar aqui, na casa do Senhor. Sabe, não tem muito a ver com a lição, mas também tem. Porque toda vez que eu reflito todas as coisas que o Senhor passou, eu reflito quantas coisas eu faço pouco caso quando eu preciso passar aqui na igreja. Sabe, pequenos detalhes, quando alguém não te olha bem, quando alguém te fala atravessado, quando você tem que fazer algo que não está na sua função, quando você chega cedo para sentar, mas precisa levantar para dar lugar para um visitante. Coisas assim, de servir, né? Que o pastor sempre fala, às vezes, como a gente trata os obreiros, as tias das crianças, né? A dificuldade que tem quando a gente vai precisar fazer um mutirão para arrumar alguma coisa, quando a gente vai precisar de um voluntário para alguma coisa. E estudar essa lição me fez muito refletir sobre isso. Porque a gente chega aqui e fala que vai rasgar o nosso coração e vai se humilhar perante o Senhor, né? E o Senhor foi rasgado, Jesus foi rasgado, dilacerado, literalmente, por nós. E às vezes, quando temos que abrir mão de uma vontade nossa, ou renunciar a algum desejo, ou dedicar algo na casa do Senhor, a gente não acha importante, né? Nós estamos muito egoístas, irmãos. Nós temos vivido um período de autossuficiência, sabe? Que a gente acha que ler a Bíblia, orar e vir para a igreja é o suficiente para ser grato pelo sacrifício que o Senhor nos deu. E a cada dia eu peço ao Senhor, me dê sensibilidade, para que nós não percamos a sensibilidade que essa cruz traz para a gente. A sensibilidade que todo sacrifício em si traz para a gente, né? O pastor Miguel falou ontem sobre Jesus ter chorado, né? Foi algo marcante. Jesus chorou quando viu Lázaro morto, só que ele já sabia que iria ressuscitá-lo, né? E a compaixão que ele demonstra conosco, apesar de tudo isso, é fantástica. Que a gente possa sempre meditar sobre isso. Abri esse parêntese. Fechei. A crucificação.
A posição estendida dificultava a respiração. Para inalar, o crucificado precisava levantar-se, o que pressionava os pregos nos pés e nas mãos, provocando uma dor excruciante. Para quem não sabe ainda, mas acho que a maioria já sabe, a crucificação matava asfixiado, com o peso do próprio corpo. Não aguentava e fazia pressão nos pulmões. Nesse livro que eu estou falando, fala exatamente como acontecia. Então, eles não aguentavam ficar muito tempo, apesar da dor, do sol escaldante, das horas em pé, de toda a exaustão, desidratação sem água, perda de sangue já durante todo o caminho. A morte mesmo era por asfixia. O pulmão não aguentava o peso, né? Imagine aqui, ó. Cansava na mão, o pé, pressionava o pé, cansava o pé, rasgava. Então, essa parte também é uma das mais dolorosas. Aqui eu vou acompanhar a revista. O propósito da crucificação era levar o morto à condenação pela sufocação e pela dor. Como não envolvia diretamente qualquer órgão vital, o suplício podia prolongar-se por várias horas ou mesmo dias. Então, era pela exposição, ele ficava exposto lá na cruz. Isso poderia durar dias, né? Por isso que era importante a parte da flagelação e do açoitamento, para que quando o prisioneiro chegasse na cruz, ele não aguentasse ficar mais muito tempo e os soldados já tivessem que tirar ele. Era exatamente isso que acontecia. Com o tempo, as câimbras e a asfixia progressiva levavam à morte. Foi dessa maneira que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no Gólgota, ou Calvário, sendo oferecido em sacrifício para pagar os pecados da humanidade. Não está passando, gente. Poxa, logo na minha vez. Pessoal da mídia. É para cá? Não, ele falou que podia ser para qualquer lado. Aqui também tem no 1.3.1 o sorteio. O sorteio de suas vestes, que fala sobre a nudez e humilhação, que também faziam parte disso, né? E se cumpriu com isso, como eu falei, cada fato da crucificação, ele acabava cumprindo com algo que tinha sido dito no Antigo Testamento. E em Salmos 22, no versículo 18, já se falou: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, que foi o que aconteceu com Jesus também. Essa parte de rasgar as vestes não foi só porque era Jesus, já era comum com os prisioneiros da cruz, mas a gente entende que até algo que era comum foi feito para se cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. E a execução entre os malfeitores, né? Como a gente leu, também era para se cumprir uma profecia que estava em Isaías 53:12, que fala isso. Gente, eu estou mais nervosa com pouca gente do que com muita gente. Porque com muita gente não dá para a gente olhar para ninguém. Agora, como tem pouca gente, cada pessoa está fixada assim em mim, está me deixando muito nervosa. Ai, Jesus. Exatamente isso. Jesus ficou no meio e os dois prisioneiros, né, como a gente já sabe da história. Eu vou fazer bem resumidamente porque todos nós já conhecemos a história da crucificação. E até essa parte também é para se cumprir o que estava escrito. Eventos extraordinários que aconteceram. 3 eventos extraordinários que aconteceram na crucificação. Que foi antes de Jesus render o Espírito, houve trevas sobre a terra por 3 horas.
esses eventos carregam um profundo significado teológico e simbólico. 3 horas. Os pesquisadores, né, de acordo com os livros dos evangelhos, a média de 6 horas que durou a crucificação de Jesus. E as últimas 3 horas, que foi do meio-dia às 3 horas da tarde, aconteceu esse evento aí, que foi se escurecer, trevas. Por muito tempo, a gente às vezes não presta atenção aos detalhes. Por muito tempo eu pensei que quando Jesus morreu, a terra escureceu. Alguém pensou assim? Ou só eu? Não estava sozinha, né? Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, se escureceu nas últimas 3 horas até a sua morte. Viu? E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que também todos nós conhecemos, nos trazendo livre acesso, e também com a simbologia de que nós não precisamos mais de intermediadores, o sacrifício perfeito havia sido consumado, né? Por quê? Voltando só para a gente relembrar, no sacrifício pascual, o sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos após o sacrifício. Então, foi isso que aconteceu. Assim que o sacrifício foi consumado, Jesus morreu, o véu se rasgou, e a partir disso, agora nós também podemos ter acesso ao Santo dos Santos, a falar diretamente com Deus. E quando ele entregou o Espírito, um forte terremoto fendeu as pedras, abrindo os sepulcros e ressuscitando muitos santos. Eu até marquei isso aqui também, porque é algo que a gente também passa desapercebido. Quando Jesus morreu, houve o terremoto. E você imagina, Jesus morrendo e um monte de gente levantando do túmulo, os santos. Foi isso um dos principais motivos que deixaram os guardas assustados e fizeram reconhecer que realmente ele era o Filho de Deus, quando isso aconteceu. Então, é algo também importante e faz parte de um desses 3 eventos extraordinários que aconteceram na morte de Jesus. A ressurreição. Então, em Deuteronômio 21, fala sobre a lei mosaica, que era proibido que um corpo, isso daqui também voltando aqui para a parte da crucificação, é porque eles anotaram na ressurreição, passasse a noite pendurado, já morto no madeiro. Então, isso também fazia parte para que eles quisessem acelerar esse processo, para não ficar dias na cruz, com o moribundo lá. Com esse processo e com essa lei de Moisés, de que não poderia ficar o cadáver de um dia para o outro no madeiro, o que os soldados faziam? Quando já dava uma certa hora para acelerar o processo, eles quebravam as pernas, porque, como eu fiz aqui meu teatro perfeitamente, eles seguravam o peso na perna, né? Então, se ele quebrasse, a morte ia ser muito mais rápida, ia comprimir. Lê o livro que você vai saber os detalhes do que acontecia. Só que também, para se cumprir o que estava escrito, como um cordeiro pascual. O cordeiro pascual, no sacrifício, não poderia ter nenhum osso quebrado. E nessa representação, Jesus também não poderia ter. Por isso que nós conhecemos da história da crucificação, que quando eles iam para quebrar as pernas de Jesus, eles já observaram que Jesus já tinha morrido. Então, ele morreu logo antes desse fato acontecer. Eu estava pensando também, porque a gente sempre faz essa simbologia, né? Que o sacrifício de Jesus, ele é uma representação do sacrifício do Cordeiro de Páscoa. Mas eu acho que é bem o oposto, né? Porque o plano perfeito da salvação já foi elaborado antes da fundação do mundo. O Senhor, pela sua misericórdia, permitiu que algo simbólico fosse acontecendo para nos preparar para o que já estava pronto. Sabe quando a gente vai num jantar
que a gente fica esperando o prato principal, eles vêm com aquela saladinha, vêm com a torradinha, né? Casamento, 15 anos é muito assim, a gente quer saber o que é a comida. Aí vem, bota aquela mesinha com ovinho de codorna, 3 pedacinhos de queijo, para preparar para o prato principal. É exatamente o sacrifício, não ao contrário. O sacrifício de Páscoa era um espelho provisório para o sacrifício permanente que estava para vir, que era o sacrifício de Jesus na cruz. Então, como ele não já estava morto, eles não precisaram quebrar as pernas, eles atravessaram a lança só para garantir a morte dele, digamos assim, né? Que também nós conhecemos como que saiu dele água e sangue. Nesse livro fala o motivo dessa água e sangue. Vou deixar vocês na curiosidade para poder ler. É um livro bem pequenininho e bem interessante. Vamos lá. 2.3. Vou voltar aqui rapidinho no sepulcro. O sepultamento em um sepulcro novo. Também nós conhecemos a história, né? Que José de Arimateia se ofereceu, foi falar com o governador para que pegasse o corpo de Jesus, né? Ele era uma pessoa de posse, ele era um membro do Sinédrio, ele junto com Nicodemos prepararam um sepulcro novo para Jesus, que foi lá onde ele foi enterrado com a pedra. Que também foi para cumprir a profecia de Isaías 53, capítulo 9. Não, calma. No 2.3, a promessa da ressurreição. A promessa da ressurreição. Eu acho interessante esse pedaço porque os sacerdotes estavam com mais fé do que os discípulos nessa hora. A gente lê em algumas passagens bíblicas que eles estavam desolados e chegaram quase a perder a esperança, né? Tanto que Jesus falou algumas vezes que iria ressuscitar no 3º dia, e por muitas vezes eu fiquei pensando, gente, deu 3 dias, eu ia estar ali, ó, na porta. Sabe quando você está esperando alguma coisa que você não consegue nem dormir? E parece que eles esqueceram, né? A gente vê a história dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus ali andando com eles e eles não perceberam. Eles estavam desesperançosos. Tomé precisou tocar para ver algo que Jesus já tinha prometido, sabe? E o interessante é que os sacerdotes lembraram do que Jesus tinha falado. Tanto que quando Jesus foi sepultado, ele pediu para o governador para colocar guardas lá. Porque ele falou, bota guardas lá, porque ele disse que vai ressuscitar. Pode ser que eles levem o corpo e fiquem espalhando por aí que ele ressuscitou. Gente, eles estavam mais preparados e com mais fé. Lembraram mais da palavra, por isso que às vezes, né, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tu vai debater com o ímpio, ele sabe às vezes a Bíblia de cor e salteado, e você fica só repetindo o que você ouve. Eu achei interessante, sabe, que não mudou nada do que acontece hoje em dia. Então, colocou lá os guardas, que não adiantou de muita coisa, né? Eles alegaram que Cristo, em vida, havia afirmado que ressuscitaria. E, por isso, era necessário tomar precauções. Temiam, na realidade, que os discípulos pudessem roubar o corpo durante a noite e alegar ao povo que ele havia ressuscitado. Exatamente isso. O cumprimento da promessa. O governador atendeu, botou lá os soldados, que não adiantou de muita coisa, né? Vamos ler aqui, quem está com a revista. Os guardas designados por Pilatos vigiavam o sepulcro quando um terremoto ocorreu.
E um ser sobrenatural removeu a pedra e se assentou sobre ela, paralisando os guardas. Na manhã de domingo, ao chegarem para ungir o corpo de Jesus, as mulheres encontraram um túmulo aberto e vazio. 2 anjos apareceram e disseram: por que buscas o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Os principais sacerdotes, sem explicação para o ocorrido, subornaram os guardas para dizer que o corpo havia sido roubado pelos discípulos. Mas as suas aparições comprovaram a ressurreição. Então, eles mantiveram o plano e começaram a espalhar que o corpo realmente havia sido roubado. Já vou finalizar aqui também. Das aparições de Jesus. Aqui na lição fala alguns momentos que Jesus apareceu, né? A gente sabe primeiro para Maria Madalena, para os discípulos em caminho de Emaús, para Tomé, né? Alguns pesquisadores dizem que ele apareceu por cerca de 10 vezes. E essa aparição durou 40 dias. E é interessante porque Jesus quebrou qualquer possibilidade de falar que estavam inventando. Porque ele apareceu para uma pessoa, para 2 pessoas, para muitas pessoas. Ele apareceu e deixou tocar, como Tomé. Ele apareceu atravessando paredes, como ele entrou no quarto que os discípulos estavam trancados. Ele apareceu e comeu peixe e favo de mel, que fala em Lucas. Então, Jesus, para acabar com toda a incredulidade do ser humano, seja naquela época ou na vindoura, ele fez tudo que precisava ser feito para comprovar que o sacrifício dele foi feito e aprovado. O sacrifício dele foi feito e validado. Ele ressuscitou dos mortos, pegou a chave do inferno, venceu a morte e está vivo. E subiu aos céus para nos preparar lugar. Não há dúvida, o Senhor é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Quando Ele passa por todas essas situações que ele não precisava, sabe? Como de Tomé, de tocar, de comer, de ultrapassar, foi justamente para acabar com todas as nossas dúvidas de ser humano, incrédulo, duvidoso, inseguro, incerto, todas as nossas incertezas. E na ascensão, após esses 40 dias, fala, enquanto Jesus desaparecia nas nuvens, 2 anjos apareceram aos discípulos, assegurando que ele retornaria da mesma forma que havia subido. E essa é a nossa esperança. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, de que o sacrifício de Jesus foi feito, foi consumado, foi realizado, foi perfeito. Não precisa mais de sacrifício nenhum. Através dele nós temos acesso ao céu. E de que tudo que a gente passe nos faz refletir que tudo que a gente passa de mais difícil, de mais doloroso, não vai ser físico. Porque às vezes a gente pensa em coisas abstratas, físicos. Se você não for um cristão ameaçado lá na Etiópia, torturado, você não vai passar nada parecido com o que Jesus passou físico aqui. Então, nada vai se comparar a isso. Tudo que a gente passa aqui não vai se comparar ao sofrimento físico que Jesus teve por nos salvar. Glória a Deus, porque Ele fez no meu lugar. Era eu que merecia estar ali com todos os meus pecados, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus erros, com todas as minhas quedas, porque a gente faz, quando a gente pisca, a gente está fazendo de novo. Mas o sacrifício de Jesus foi perfeito, que me deu acesso não a uma vez por ano, ter que esperar um cordeiro pascual, mas eu posso me ajoelhar no meu quarto, me derramar, me rasgar, me arrepender e ter acesso. Assim como aquele prisioneiro que estava na cruz ao lado,
que deve ter feito atrocidades para ter aquela morte, que era uma morte para pessoas muito cruéis. Ele foi perdoado e no mesmo dia esteve com Jesus no paraíso. É isso que eu espero. É estar no Senhor como ruas como fossem de ouro, esperando a nova Jerusalém. Porque eu sei que tudo aqui é passageiro. Todas as dificuldades que a gente passa, todos os apertos, todos os anseios, não se comparam com o que o Senhor tem para nós e com o que Ele passou por nós para que nós alcançássemos a vida eterna. Que nesse final de ano, né, penúltima EDP do ano, nós possamos refletir sobre isso. É mais do que só paz e amor e harmonia. É um sacrifício vivo que a gente não pode desperdiçar. A palavra de Deus diz que o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Quando as pessoas não conhecem a verdadeira história da cruz, isso pode passar desapercebido. Agora, quando nós, que somos cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, conhecemos o verdadeiro sacrifício e não damos o valor devido, o Senhor vai cobrar isso de nós. Viva uma vida abundante no Senhor, valorizando aquilo que Ele fez por nós. Amém.